Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quarta-feira, dia 14 de maio de 2025. Separei para vocês nessa rodada 10 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto para vocês, tá show galera? Antes de mais nada, já vai deixando aquele like aí no vídeo para estar ajudando e fortalecendo aqui o canal, fechou? Não esqueça de meter o seu dedo no like porque ele é muito importante aí, né? Especialmente para poder o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E quem ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho que tem do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal BetGreen. E nessa rodada a gente vai ter jogos importantes, né? Vamos ter aqui a final da Copa da Turquia, vamos ter aí jogo importante aqui do Campeonato Holandês, Copa da Itália, vamos ter Campeonato Espanhol, Libertadores, Sul-Americana e Brasileirão Série B. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aí é a Copa da Turquia, né? A grande final aí entre Trabzonspor contra o Galatasaray. É jogo único, tá, galera? E vai ser na localização neutra, então não tem essa coisa de casa e fora, fora e casa. 2h45 da tarde esse jogo. Os últimos 5 jogos do Trabzonspor, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Galatasaray, 5 vitórias seguidas, está on fire, né? O time do Galatasaray. E no confronto direto aí, o Galatasaray costuma levar melhor, né? Venceu os últimos 5 confrontos que teve, né? Especialmente o jogo recente, né? No Campeonato da Turquia, onde o Galatasaray venceu por 2-0 fora de casa, né? Então, eu particularmente vejo favoritismo total aqui do Galatasaray, que, querendo ou não, tá com uma ótima equipe cá entre nós, né? A primeira opção que a gente vai pegar é a dica Galatasaray para vencer, tá, galera? Vamos pegar aqui uma vitória do Galatasaray como primeira opção e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Galatasaray. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Holandês, primeira divisão, vamos ter jogo aí da penúltima rodada, né? E jogo muito importante, né? A gente vai ter o PSV, que tem a chance de pegar a liderança do campeonato nessa rodada, né? Obviamente que tem que torcer para um tropeço do Ajax, que vai jogar fora de casa contra o Groningen, né? Lembrando que o Ajax vem de 3 tropeços seguidos, né? Perdeu 2 jogos, empatou 1 nos últimos 5 jogos, inclusive perdendo o último jogo em casa para o Nijmegen e empatando contra o Sparta Rotterdam em 1-1, os 2 últimos jogos em casa, né? Então o PSV tem essa oportunidade aí de pegar a liderança do campeonato desde que o Ajax não vença, né? Tem que empatar ou perder aí o Ajax e o PSV venceu seu jogo aí contra o time do Heracles. O PSV que vencendo esse jogo vai a 76 pontos, né? Tá numa sequência muito boa. E o time do Heracles que tá aqui em 12º lugar com 38 pontos, vai brigar para tentar entrar aqui no grupo dos 9 melhores, né? Garantir vaga na Conference. E acredito aí que é jogo muito bom para gols, né? Os últimos 5 jogos do confronto direto a gente vai ver 4 vitórias do PSV e 1 empate nesses últimos 5 jogos, né? O jogo mais recente aí foi ano passado, né, onde o PSV venceu por 3-1 fora de casa, né, no primeiro turno, e agora tem tudo para vencer novamente esse jogo aí, por ter uma equipe melhor e também pela importância do jogo aí pro PSV, né? Então, primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro PSV. Agora, próximo jogo aqui, a gente vai ter Copa da Itália, né? A grande final aí da Copa da Itália, jogo único, né? O jogo vai ser no Estádio Olímpico. A gente vai ter aí Milan contra Bolonha, né? 4 horas da tarde, teve um confronto recente, né, entre essas duas equipes, e a gente vai ver aí que o Milan acabou levando a melhor, vencendo por 3-1, né, na última rodada do campeonato italiano, venceu por 3-1 e querendo ou não vai vir motivado aí para essa grande final, né? O Milan que vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, enquanto o Bolonha 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, que foi essa derrota recente aí pro Milan, né? O confronto direto aqui, 2 vitórias do Milan, 1 vitória do Bolonha e 2 empate nos últimos 5 jogos, né? Então, assim, querendo ou não, a questão do Milan ter ganhado esse último confronto aí, ele chega como favorito para vencer, na minha opinião, tá, galera? Então, aqui a primeira opção que a gente vai usar é a dica casa ou empate, né? Milan ou empate, né? Na verdade, né? Que é jogo neutro, então a gente pega aqui Milan ou empate, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Milan.
Agora o próximo jogo, o Campeonato Espanhol La Liga, né? Real Madrid que se complicou, né? Dificilmente vai conseguir tirar esse título do Barcelona, especialmente após perder o El Clássico, né? O grande clássico aí contra o Barcelona acabou perdendo e com isso deu oportunidade para o seu rival ficar muito próximo do título, mas Real Madrid aí vai na esperança, né? Vai jogar em casa aí contra o Mallorca, 4h30 da tarde esse jogo, e na classificação a gente vai ver, né? Depois dessa rodada vão ficar restando apenas duas, e o Real Madrid vencendo, ele vai a 78 pontos, né? Ele vai ficar ainda, no caso, vai ficar aí 4 pontos atrás do Barcelona, né? Então, assim, situação muito complicada, né? Muito complicada mesmo. Mas, vamos ver, né? Futebol tem lá suas surpresas, né? O Barcelona vai jogar fora de casa contra o Espanhol, aí o Real Madrid vai ter que torcer para um tropeço do Barcelona contra o Espanhol. Dependendo aí, o Barcelona já vai ser campeão nessa próxima rodada, né, galera? Mas vamos lá, né? Real Madrid em segundo lugar com 75 pontos. Vem de uma sequência boa, né? Tirando essa derrota no El Clássico, onde não podia perder, né? Perdeu por 4-3 pro Barcelona. Mas vinha de uma sequência muito boa, né? O Mallorca, por sua vez, tá aqui em nono lugar, 47 pontos. Vai tentar buscar uma vitória para poder ficar pelo menos no final aí com uma vaga na Conference League, né? Da próxima temporada. E quem sabe até Liga Europa, né? Dependendo aí dos tropeços aí das equipes aqui de cima, principalmente Celta de Vigo, né, que acabou vencendo nessa rodada por sinal. Então, assim, jogo complicado aí pro Real Madrid, não vai ser jogo tão fácil assim, né, e a gente vai ver que no confronto direto aí o Real Madrid venceu 3 vezes, Mallorca venceu uma e teve um empate, né, então assim, pela questão aí do Real Madrid ter perdido pro Barcelona, não sei se vale a pena a gente pegar uma vitória simples do Real Madrid, tá, galera? Real Madrid aí que essa derrota aí, querendo ou não, vai mexer com a equipe. Ainda tem a questão do técnico ir embora, né? Vai ter aí o seu ídolo como novo técnico, né? Que é o Xabi Alonso, mas, querendo ou não, o Real Madrid pode vir aí meio abalado para esse confronto, né? Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que o mercado de gols aqui acaba sendo mais interessante. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Real Madrid, mas pode acontecer um empate de 2-2, né? Sei lá. Esse jogo aqui, eu particularmente não estou sentindo muita confiança para focar numa vitória do Real Madrid aí, se for fazer palpite, tá? Agora vamos aqui para o próximo jogo, vamos ter os jogos da noite aqui, né? O primeiro aqui é Copa Libertadores, jogo entre Atlético Nacional, vai estar jogando em casa, na Colômbia, contra o nosso Bahia representando o Brasil aí na Libertadores, 7 horas da noite esse jogo, né? Acredito aí que é jogo bom para gols, né? Especialmente que o Bahia tá com um ataque efetivo nessas últimas rodadas, lembrando que no jogo de ida venceu, né? Venceu o Atlético Nacional por 1-0 em casa, na última rodada acabou que o Bahia foi surpreendido pelo Nacional e perdeu em casa por 3-1, né? Lembrando que jogando lá no Uruguai venceu por 1-0, né? Aí jogando em casa acabou vacilando. E o Atlético Nacional, por sua vez, vem de uma vitória importante contra o Internacional, né? Vencendo por 3-1. Então, querendo ou não, vai ser pedreira aí pro Bahia conseguir uma vitória ou até mesmo um empate nesse confronto, tá, galera? Acredito aí que não vai ser jogo fácil, não, porque essa equipe, quando joga na Colômbia, é muito forte e tá brigando aí para conseguir a sua vaga, né? Para a próxima fase aí, né? Lembrando que os 2 primeiros se classificam, né, para a próxima fase e o terceiro vai para a Sul-Americana, né, atualmente o Internacional que está indo para a Sul-Americana, né, então o Atlético Nacional vencendo esse jogo aí fica muito próximo da classificação, a mesma coisa vale para o Bahia. Os últimos 5 jogos do Atlético Nacional, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Bahia, 3 vitórias e 2 derrotas, né, 2 derrotas seguidas, essa na Libertadores que a gente citou aí, né, contra o Nacional do Uruguai, e no Campeonato Brasileiro perdendo para o Flamengo, né? Então aqui nesse jogo a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1,5 gols na partida e a segunda opção, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Atlético Nacional. Agora o próximo jogo aqui é a Copa Sul-Americana, a gente vai ter Fluminense contra a União Espanhola do Chile. 7 horas da noite esse jogo, o jogo vai ser no Brasil, né? Fluminense jogando em casa e vai tentar buscar essa vitória aí para ficar entre o primeiro, no caso para ficar em primeiro lugar, né? Porque o segundo colocado participa do 16 avos, vai pegar ali o terceiro colocado da Libertadores, né? Então não é interessante para o Fluminense ficar em segundo lugar e vai tentar buscar essa vitória aí para pegar a primeira posição que atualmente está ficando com o Once Caldas
Caldas, né, que tem 9 pontos, o Fluminense vencendo tem 7 pontos, vai a 10, e pega a liderança e vai torcer para um tropeço do Once Caldas aí, que vai jogar contra o San José, né. O Fluminense teve essa oportunidade aí de pegar a liderança na última rodada, mas acabou perdendo para o time do San José, não era jogo fácil, especialmente lá na altitude, né, e para ajudar a equipe entrou com o time reserva, né, não entendi o técnico, mas enfim, né, era um jogo onde a equipe poderia pelo menos arrancar um empatezinho que seria bom. União Espanhola é o último do grupo aqui, né, não venceu ninguém, 2 empates e 2 derrotas, tem 2 pontos, e a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos, né, do Fluminense, 2 vitórias e 3 derrotas, e União Espanhola, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No confronto direto, no jogo de ida, o Fluminense acabou arrancando um empate lá no Chile, né, por 1-1, e agora jogando em casa, eu acredito que o Fluminense tem tudo para vencer, especialmente se colocar os titulares, né, pelo amor de Deus, técnico. Então a primeira opção aqui, a gente vai com a dica casa vence, né, Fluminense para vencer, e a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida, né, acredito que vai ser jogo para poucos gols. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Fluminense. Agora vamos aqui pro Brasileirão Série B, vamos ter o Remo jogando em casa contra o Vila Nova, 7 horas da noite esse jogo, né, jogo válido pela rodada 7, e as duas equipes estão bem, né, principalmente o Remo que ainda não perdeu, né, 3 vitórias e 3 empates, né, tá aqui com 12 pontos, e o Vila Nova em segundo lugar com 13 pontos aí, né, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, vai fazendo a campanha também muito boa, mas tem a questão aí do Remo não ter perdido, e vai estar jogando em casa aí diante de sua torcida, né, os últimos 5 jogos aí do Remo são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Vila Nova, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, a campanha é bem parecida, né, e no confronto direto a gente vê 3 vitórias do Vila Nova e 2 empates, né, nesse confronto aí entre Remo e Vila Nova e Remo, né. Acredito que o fator de estar jogando em casa aí o Remo pode sim se favorecer e acabar conquistando uma vitória, ou talvez um empate, e a gente vai ter também aí o mercado de gols, que é interessante, né. A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar um empate de 1-1, tá? Esse jogo tá com cara de empate, talvez uma vitória de 2-1 do Remo, né? Mas vamos pegar esse empatezinho aí porque o Vila Nova tá bem. Agora vamos aqui para mais 2 jogos da Libertadores, né? O primeiro aqui é o Botafogo contra o Estudiantes da Argentina, promete ser um grande jogo. 9h30 da noite esse confronto, né? O Botafogo precisa vencer mais do que nunca, né? Porque tá ficando aqui em terceiro lugar atualmente com 6 pontos, enquanto o Estudiantes já tem 9 pontos aí na liderança, né? Lembrando que a Universidade do Chile vai pegar aí o Carabobo e tem tudo para vencer e pode chegar a 10 pontos, né? Então é um jogo aí pro Botafogo vencer e chegar na última rodada aí, dependendo apenas dele aí para conseguir uma classificação, né? Especialmente que na última rodada, se eu não me engano, o Botafogo vai estar jogando em casa, acho que contra acho que é a Universidade de Chile, se eu não me engano, né? Então vai depender apenas dele para conseguir essa classificação. Então a gente vai ter esse confronto aí, né? Só que é Brasil e Argentina, a gente sabe que é complicado. No primeiro jogo o Estudiante venceu, né, na Argentina por 1-0. Então tem essa questão aí do Botafogo querer reverter a situação, né? Vem de 2 sequências boas, né? Na Libertadores vencendo fora de casa o Carabobo, jogo importante, onde não podia perder e muito menos empatar, né? E acabou vencendo, né? Conseguiu esses 3 pontos importantes. E na última rodada o brasileiro venceu o Internacional por 4-0, né? Querendo ou não, foi uma goleada e com certeza vai dar motivação extra aí para a equipe tentar buscar essa vitória diante do Estudiantes da Argentina. O Estudiante nos seus últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Vai vivendo um momento aí meio que oscilando, porém na Libertadores está bem. E no confronto direto aí, 3 vitórias do Estudiantes, 1 vitória do Botafogo e 1 empate, né? Então assim, o Estudiante costuma levar melhor, né? Nesse confronto aí contra o Botafogo. A gente vai ver aqui, tá pagando a odd de 1,90, 1,95 para o Botafogo vencer. Na minha opinião, um empate anula vale a pena, né? Uma vitória seca eu já não sei, mas a gente vai pegar aqui, né? A primeira opção, casa vence com empate anula, né? Vou confiar aí no Botafogo para vencer esse time argentino. E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Botafogo. Agora o outro jogo da Libertadores que eu separei aqui para vocês é o jogo entre São Paulo e Libertad do Paraguai. 9h30 da noite esse jogo, né? O jogo vai ser na casa do São Paulo, né? São Paulo jogando diante de sua torcida. São Paulo que conseguiu já sua classificação para as oitavas de final, fazendo uma campanha muito boa, né? 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. E vai tentar buscar mais uma vitória aí, né? Para tentar manter aí a boa sequência e ser as equipes com a melhor campanha, né? E isso aí é muito importante para decidir os jogos de volta aí
na fase de playoff, né, decidir o segundo jogo em casa. Então isso é muito importante, a equipe tentar ter a melhor campanha aí no seu grupo, né, e assim, a melhor campanha entre todos, né, e o São Paulo a princípio vai ficando aí entre os 3 melhores aí com a melhor campanha, né. O Libertad está aqui em segundo lugar também tentando buscar sua classificação, né, dependendo aqui do jogo entre Talleres de Córdoba, né, o Talleres de Córdoba vencendo esse jogo vai a 4 pontos, e se o Libertad empatar, por exemplo, ele já está classificado também, né, então o empate aqui, teoricamente, não seria ruim para as duas equipes, né, obviamente que o São Paulo em casa vai tentar buscar essa vitória aí, como eu falei, para ter a melhor campanha aí dessa Libertadores, né. Os últimos 5 jogos do time do São Paulo, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Libertad, 3 empates e 2 derrotas, né. No jogo de ida, o São Paulo venceu, né, jogando lá na casa do Libertad, jogando no Paraguai, venceu por 2-0. Aí teve mais 2 jogos aqui em 2011, né, pela Sul-Americana, onde São Paulo venceu primeiro por 1-0 e depois perdeu por 2-0 aí, né, o Libertad vencendo em casa por 2-0, e isso lá em 2011, então 14 anos atrás, né, galera, muito tempo, mas só de estatística mesmo, só de curiosidade para vocês. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né, São Paulo para vencer, e a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 São Paulo, placarzinho magro aí de 1-0, talvez um 2-0. Agora, nosso último jogo aqui, mais um jogo da Sul-Americana, né? A gente vai ter o América de Cali, da Colômbia, contra o Huracán, da Argentina. 11 horas da noite esse jogo. Jogo importante aí, né, para as duas equipes que estão aí nessa briga para conseguir a classificação, especialmente o Huracán, né? O Huracán empatando esse jogo aqui, ele já está classificado em primeiro. Só se o Corinthians resolver meter uma goleada aí contra o Racing Montevidéu, né? Mas a princípio aí um empate já garante o Huracán já na primeira posição, né? E a segunda posição aí vai ficar nessa briga aí entre Corinthians e o América de Cali, né? Então, a América de Cali não tem outra alternativa a não ser sair para o jogo e buscar essa vitória a todo custo, porque não vai ter vida fácil aí na última rodada, né? A gente vai ver os últimos 5 jogos aqui do América de Cali, 2 vitórias e 3 empates, e os últimos 5 jogos do Huracán, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No jogo de ida, lá na Argentina, ficou um empate de 0-0, né? Então, quem sabe aí o América de Cali surpreende e vence esse jogo, né? Não seria bom o América de Cali vencer esse jogo por conta do Corinthians, né? Mas é aquilo, né? Na última rodada aí o Corinthians vai depender apenas dele também, se para tentar conseguir pelo menos uma segunda posição, né? Ficar se classificado aí pelo menos em segundo lugar. Então, vamos ver aí o que vai acontecer nesse jogo aí, onde o Corinthians vai ter que torcer aí, talvez torcer pro Huracán, né? Teoricamente aqui torcer pro Huracán, que seria mais interessante, que aí o Huracán já se classifica na última rodada, pode abrir as pernas, né? Vamos dizer assim. Então aqui nesse jogo a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa ou empate, né? América de Cali ou empate, e a segunda opção menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, talvez um empate aí de 0-0, assim como foi no primeiro jogo, né? Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de quarta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete pronto, né? O bilhete pronto da rodada. E ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aqui para essa quarta-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou, Campeonato Espanhol La Liga, jogo entre Real Madrid e Mallorca, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. Segundo jogo, Copa Sul-Americana, Fluminense contra União Espanhola do Chile. A gente pegou aqui Fluminense para vencer esse jogo, né? Fluminense grande favorito. Aí o terceiro e último jogo, Libertadores, né? Copa Libertadores, jogo entre Botafogo e Estudiantes. A gente pegou aqui Botafogo mais de meio gol, né? No caso, o Botafogo tem que marcar um golzinho independente do resultado final. Aí aqui, galera, a gente teve no final aqui uma odd de 1,98. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$198,12. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quarta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, que é muito importante. E quem puder ajudar, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, em grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera aí conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quarta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!